Boa noite, irmãos. Que o nosso bom Deus, mais uma vez, nesta noite, receba a nossa adoração e com a sua misericórdia nos abençoe. Amém? Quero mencionar aqui minha alegria em ver os irmãos Badeco e Márcia. Que bom ver vocês. Muito bom. Obrigado pela presença. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Na verdade, não sei se isso é uma pergunta ou se eu quero levantar uma questão para a gente pensar juntos. O que você faria sem o seu celular? Pelos sorrisos espalhados pela igreja, eu vejo que haveriam sérios problemas. Muitos balançaram a cabeça já fazendo assim e tal, outros, não, fico sem. Mas eu acho que a maioria de nós teria algum tipo de crise de abstinência se ficássemos sem nossos celulares. A questão é que eu quero que nós comecemos a pensar juntos é a seguinte: ficar sem a Bíblia nos dá crise de abstinência? Talvez você não saiba o que fazer se sair de casa. Normalmente, a verdade é que se esquecemos nossos celulares, a gente para onde tiver e volta em casa para buscar. Gente, deixa eu fechar aqui. Eu tenho que ter o celular, porque eu posso ter uma emergência. Alguém pode querer falar comigo. Eu tenho que ver o Facebook. Pode sair uma notícia nova, eu tenho que acompanhar, eu tenho que mandar uma mensagem para um amigo, de repente eu fico sabendo que é aniversário dele. Você volta para casa quando você esquece a sua Bíblia? Talvez não, porque a gente nem leva a Bíblia para o trabalho. Eu já tenho uma Bíblia lá. Ou trabalho não é lugar de ler a Bíblia. Ou escola, ou coisas assim. Irmãos, o fato é que nós vamos ter várias justificativas para atender essa questão que eu estou lançando. Mas o fato é que a gente não trata a nossa Bíblia como tratamos nosso celular. Não tem o mesmo tipo de benefício imediato a Bíblia em relação ao celular. Na verdade, no dia a dia, a Bíblia perde para o celular. E perde bastante. Quer ver? Você carrega o celular na bolsa ou a Bíblia? Responde aí. Hein? Quer ver mais? No celular você olha para ele diversas vezes no dia. Quantas vezes você olha para a Bíblia no dia? Gente, vamos obviamente guardar as proporções. Se você não está com o computador na tua frente e tal, tem os recursos, eu mesmo, às vezes alguns irmãos podem questionar, eu estar aqui com o meu telefone. No meu telefone eu tenho 3 versões da Bíblia e dicionários de grego e hebraico e uma exposição semântica em grego e hebraico no meu celular. Então eu tenho mais Bíblias no meu celular do que eu tenho talvez em casa. Mas, tirando esse detalhe, a gente para olhar para a Bíblia, para olhar para o celular, várias vezes, num prazo de 10, 15 minutos. Talvez a gente não tenha esse tempo de leitura bíblica, diária ou direta, pelo menos. Ou ao contrário, né? Diária. Que coisa estranha. Se eu fico no sufoco na rua, eu penso onde está meu celular, não onde está minha Bíblia. Se eu tenho alguma emergência, eu não penso onde está minha Bíblia, eu penso onde está meu celular. Guardadas as devidas proporções, irmãos. A nossa Bíblia normalmente é jogada numa condição de eu uso na igreja, ou quando estou em casa, ou até mesmo quando lembro ou dá tempo. Mas não fazemos isso com o nosso celular. O problema é que o celular acaba a bateria. Não é, pastor Átila? Do pastor Átila? Do pastor Átila? Acaba a bateria quando a gente mais precisa. Vocês já viram a Bíblia acabar a bateria? Ficamos sem sinal. Você precisa do sinal naquela hora mais desejada ou necessária. E o teu celular lá de última geração
te deixa na mão. A Bíblia fica sem sinal. Vocês percebem como é estranho esse relacionamento que nós temos com a Bíblia? Alguém já se preocupou quando pega a Bíblia para ler se tem crédito na Bíblia? Não. Afinal de contas, Jesus pagou tudo que tinha que pagar pela nossa redenção, para que jamais ficássemos sem crédito. O celular fica sem crédito. Fácil, fácil. É quase jocoso, uma expressão não muito comum, né? A gente relacionar Bíblia com celular. Mas o fato é que a Bíblia parece que com o tempo, conforme a gente quando aceita Cristo como Senhor e Salvador de nossas Bíblias, a Bíblia é aquela amiga, aquela coisa gostosa da gente se agarrar à palavra, à vontade de Deus revelada, a gente quer ler e tal. O tempo vai passando e a gente parece que a Bíblia vai endurecendo. Já não é tão próxima de mim. Eu não nego que ela é a palavra de Deus, eu não nego que tem aqui as verdades para a minha vida, mas o relacionamento vai ficando mais duro. A influência da Bíblia parece que vai diminuindo porque nós julgamos que já sabemos o que tem ali. E começa a coisa a ficar meio fria. E nossas escolhas e decisões já não são mais as mesmas que tomávamos quando estávamos aquele gostoso início da salvação, aqueles momentos bacanas do primeiro amor, que isso não tem motivo algum para deixarmos de viver o primeiro amor, tendo em vista que somos amados intensamente todos os dias quando nossos pecados são perdoados pelos efeitos da cruz. Mas o fato é que o nosso relacionamento com a Bíblia e com a vontade de Deus revelada tende a ficar meio triste, meio obrigatório no decorrer da vida cristã. E é por isso que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Vamos ler inicialmente os versos 12 e 13. E vamos ver o que o Deus da Bíblia fala sobre a sua palavra, sobre a maneira que devemos nos relacionar com ela. Mas principalmente, vamos observar nessa leitura a maneira como a palavra se relaciona comigo, independente da maneira como eu deveria me relacionar com ela. Acompanhe na sua Bíblia os versos 12 e 13, que dizem assim. Vamos ler juntos, todos juntos. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar. Bondoso Deus, muito obrigado, ó Pai, pela vida de cada irmão aqui nesta noite. Por pessoas que nos visitam, ó Pai, louvamos ao Senhor. Peço que a Tua bênção se renove sobre a vida de cada um de nós, mais uma vez nesta noite. Fala conosco, ó Deus, pela Tua palavra. Nos ajuda a perceber, que sejamos acordados, ó Deus, para essas verdades aparentemente tão já conhecidas, mas que, se maltratadas, ó Pai, podem causar um dano tão grande. Eu acredito até que tem causado dano tão grande à nossa vida, ó Pai, nosso relacionamento contigo e o nosso comprometimento com o mundo. Ajuda-nos, ó Pai. Fala conosco mais uma vez, eu te peço.
em nome de Jesus. Amém. Muito bem, antes de entrar aqui nos nossos versículos 12 e 13, eu tenho que explicar um pouquinho o porquê desses versículos 12 e 13. Os hebreus estavam meio preocupados com o tal descanso do Senhor. Eles conheciam, pela tradição judaica, né, todas as questões que envolviam o descanso que os judeus tiveram lá no Êxodo, na saída do Egito, e a grande promessa de chegarem na terra do descanso, a nova Canaã. Tinha a perspectiva não somente do descanso de tanta pressão e perseguição, saída de cativeiro, tantos povos lutando contra o povo judeu naquela peregrinação pelo deserto, a luta com o próprio pecado daquele povo, relacionamento com Deus, tudo aquele processo que levou até chegarem, então, na Canaã física, o território de Canaã. E sempre se levava em conta também a realidade da Canaã celestial, o descanso no Senhor. Tudo isso, parece que nesse momento aqui dos hebreus, estava havendo uma certa tensão, porque eles estavam questionando o fato de talvez já ter acabado toda a cota de descanso do Senhor, talvez tivesse acabado lá com a desobediência no povo do deserto, que não obedeceu, não fez a sua parte devidamente, chegaram até Canaã, mas a impressão que eles ficaram é que talvez estavam aqui nesse contexto, é que havia acabado todo esse descanso tão esperado do Senhor. Aí tem um comentário aí dos versos 5 a 10, quando é dito que parece que uma comparação entre dois descansos, a realidade do descanso espiritual, já falei, mas a ideia do descanso físico era muito forte, principalmente quando o autor cita a expressão de que no 7º dia Deus descansou de toda a sua obra. Então havia esse relacionamento não somente entre a necessidade de um descanso físico, como o conhecimento de um descanso espiritual, a realidade do céu, a realidade da presença de Deus. Isso então se vê dos versos 5 a 11, que a gente tem que, de forma esforçada, diz o verso 11, 10 e 11, que a gente tem que buscar de forma esforçada, intensamente, pela fé, pela obediência na palavra de Deus, ou à palavra de Deus, para que possamos então ter essa segurança, a convicção do descanso, esse descanso que Deus tem prometido, tanto físico quanto espiritual. E a maneira como o autor de Hebreus, ele trata a mente dos hebreus, dos judeus, que estão nessa preocupação, parece que eles estão lidando com as verdades espirituais de forma mecânica, de forma dura. Eu tenho que fazer isso para receber isso. Se eu fizer então aquilo, eu recebo aquilo outro. E o autor de Hebreus está dizendo, olha, a coisa é muito mais sensível, é muito mais fluida do que isso, e muito mais prática e objetiva, e que não é apenas aquela coisa que você faz para receber, você paga para ter. Não, Deus deu, mas Ele espera de nós para que possamos desfrutar desse descanso, um vínculo com Ele íntimo. Um vínculo profundo, um vínculo de amizade, um vínculo de senhor e servo, mas um vínculo de pai e filho. E esse vínculo ele só vai poder acontecer mediante esse comprometimento com a vontade do Senhor, que é a sua palavra. E aí então vem os versos 12 e 13 com esta proposta. Ensinar as pessoas a não apenas quererem ou desejarem o descanso do Senhor como algo que eu recebo porque eu fiz alguma coisa para merecer, que é o grande problema dos hebreus, né? A ideia da troca, da obra. Falando de quarta-feira sobre isso, né? A luta de Paulo para tratar o coração daqueles judaizantes lá em Gálatas ou na Galácia, porque o evangelho estava muito pouco, tinha que ter um pouquinho de Moisés e circuncisão no evangelho para eles poderem acreditar que estavam sendo salvos. O Senhor está mais uma vez dizendo, olha, não é por aí. Eu quero dar para vocês as bênçãos espirituais, do descanso celestial. Mas eu quero de vocês também relacionamento comigo, intimidade comigo, vontade de estar comigo, alegria, obediência, temor, reconhecimento, vínculo filial, reconhecimento no sentido de que eu sou Deus
e vocês são servos. Eu sou o Salvador e vocês são os que eu salvei. Deus espera isso, por isso os versículos 12 e 13. Eu definiria os versos 12 e 13 da seguinte forma. Na verdade, eu faria uma proposição, ou um tema para esses versos 12 e 13. A palavra de Deus é poderosa para julgar os que entrarão no seu descanso. Este é o propósito da palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus não é livro da Ana Maria Braga para fazer um almoço legal, não é um livro do Paulo Coelho para ver qual é a mandinga que eu tenho que fazer para poder resolver esse ou aquele problema, ou ser feliz de manhã, de tarde ou de noite. Não é um livrinho de autoajuda qualquer. A palavra de Deus é Deus falando. É algo que traz em si uma realidade. Deus não joga a conversa fora. E Deus fala o que eu preciso ouvir. Deus fala com o propósito também de estabelecer os padrões dele, a vontade dele. Por isso a palavra de Deus, ela precisa ter a capacidade de fazer juízo, e tem essa capacidade. De não deixar nada oculto, de não deixar nada para depois, de não deixar nada sem resposta. A palavra de Deus é tudo isso, porque Deus tem o propósito na sua palavra de se revelar a mim e a você. Não para que eu fique cheio de informações, não, mas para que eu saiba me relacionar com Ele. E tudo que eu tenho para receber dEle, que eu receba. E a partir daí, então, eu reajo da maneira que o meu rei quer, e não da maneira que eu, servo, quero. Porque no meu entendimento, eu creio que no nosso, o servo obedece ao rei. E não o rei obedece ao servo. Concordam comigo? Estamos de acordo nisso? Então o Deus da palavra, ele estabeleceu alguns padrões extremamente conhecidos, eu creio que para a maioria. E vão confirmar esta afirmação que fiz, de que a palavra de Deus ela é poderosa para julgar os que entrarão nesse descanso tão desejado. Todos nós desejamos não somente um descanso para a alma físico, que nos traga momentos de renovo, de consolação para esta vida, como desejamos o descanso espiritual na eternidade com Deus, quando não estivermos mais vivos fisicamente. A questão é que a gente precisa entender isso aqui. A gente precisa deixar isso aqui ser parte do nosso dia a dia. A nossa vida cristã ela precisa estar sendo movimentada, uma vez que eu não tenho como ser um crente no Senhor Jesus à parte da sua palavra. Isso aqui tem que estar se movendo dentro da gente de uma maneira muito prática. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, altamente afiada, ela penetra e ela também julga. Eu não posso olhar para a Bíblia de outra forma. Ou estou nivelando a Bíblia a qualquer livrinho de autoajuda que você encontra aí nas prateleiras de montão. E a Bíblia não tem nada de autoajuda, é a palavra de Deus revelada para que possamos estar prontos para o dia que estivermos presencialmente com o Senhor Jesus Cristo. Vamos pensar então nesses detalhes, com mais detalhes nesses itens. O texto diz, então, que a palavra de Deus, ela é viva. A ideia aqui é de uma fonte que jorra interminavelmente toda a nossa existência. A palavra de Deus, ela é viva porque ela gera vida. A vida está em Deus, a palavra de Deus está aqui, e ela tem esse potencial de gerar vida incansavelmente nos seus. 1 Pedro capítulo 1, versos 23 e 25 diz, vamos ler juntos, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível. Então é por isso que ela é viva. Qual é o contrário de vivo? Morto. A palavra de Deus ela só vai ser morta, vai ser apenas um livro qualquer, se aquele que a lê não reconhece que é Deus falando
com você. Na classe de doutrina, vocês sabem, a maioria que já passou pela classe de doutrina comigo. Eu digo lá em bibliologia, quando você abre a sua Bíblia, você precisa visualizar, ter em mente a ideia de que é a boca infalível de Deus abrindo e falando contigo. Lembram disso? Se eu me relaciono com a Bíblia de outra forma, pode acontecer de que seja eu falando, eu leio, mas eu falando o que a Bíblia quer, eu dizendo o que eu quero que a Bíblia diga para mim, e não Deus falando comigo pela sua palavra. Eu li essa semana alguma coisa no seguinte sentido. Há um questionamento sobre a inerrância das Escrituras nos meios aí acadêmicos, não evangélicos, e alguns evangélicos liberais. Isso é uma grande bobagem, isso é passa as raias da heresia. Mas eu li uma afirmação, dos questionamentos é de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus infalível, mas o homem que a lê não é infalível. A Bíblia é inerrante, mas a pessoa que lê a Bíblia não é inerrante. A ideia que aquele autor quis passar é de que eu posso adulterar as verdades bíblicas com a minha má intenção no meu relacionamento com a Bíblia. Por isso que eu preciso, quando vou para a Bíblia, parar um pouco antes de orar e botar meu coração diante de Deus, minha mente, minha vontade, dizer, Senhor, eu preciso ir para a Tua palavra, lembrando que é o Senhor abrindo a boca e falando comigo de forma infalível e inerrante. Agora pode ler. Isso é um relacionamento com a palavra que é viva. Amém? Ok. Ainda mais uma observação sobre essa questão da palavra viva. De forma bem prática, a palavra viva de Deus, ela jamais vai se prestar para aquele uso tipo cortina de fumaça, que camufle as minhas verdadeiras intenções. Às vezes nós queremos espiritualizar nossas ações, e citamos um monte de textos bíblicos, para dar um tom evangélico às nossas vontades, algumas vezes pecaminosas. Aí citamos textos bíblicos para justificar algum tipo de espiritualidade nossa. É como se nós jogássemos uma cortina de fumaça ao nosso redor para que as nossas atitudes mais finas, aquelas que revelam de fato quem eu sou, a minha vontade não a de Deus, fiquem debaixo da névoa da aparência evangélica de textos bíblicos soltos. A palavra viva não se presta a esse tipo de camuflagem, porque ela é viva porque Deus é vivo. Então esse mau uso, na verdade, mais compromete a santidade do Deus da Bíblia e nos expõe de uma realidade, o nosso coração e intenções, do que qualquer outra coisa. Isso não tem nada a ver com a capacidade viva da palavra interagir com a verdade e com a nossa verdade. Muito bem, mas nós temos também uma qualificação para a palavra que o texto nos dá, que diz que a palavra ela é eficaz. Ou seja, o efeito dessa eficácia tem um poder incrível de nos manter de forma ligados intimamente, profundamente com Deus. O propósito da palavra de Deus não é nos encher de adrenalina, para eu ficar animadinho e poder não enxergar os problemas e fazer de conta que está tudo bem. Não. A palavra de Deus ela é eficaz porque ela me coloca de uma forma tão próximo, de uma forma tão íntima e próxima de Deus,
que Ele julga os meus pensamentos e revela a sua vontade. Eu tenho consolo, não porque os problemas sumiram, mas porque a eficácia da palavra de Deus me aproxima tanto do Deus que é consolo, do Deus que me capacita com poder e graça a lidar com os meus problemas e não a fugir deles. A eficácia da palavra de Deus é aquela capacidade de não deixar nada menosprezado. Na verdade, quem abusa ou menospreza a palavra de Deus, viola o propósito santo e eficaz da palavra de Deus. Carregar a Bíblia apenas como amuleto é uma forma, sem dúvida, de violar o propósito da palavra eficaz do Senhor, porque a palavra do Senhor tem o propósito primordial de nos deixar num relacionamento íntimo e profundo com o Deus da palavra viva. Amém? Vocês concordam com isso? Agora uma coisa para você pensar aí na tua cabeça antes de passarmos para outra qualificação da palavra, ou forma de usar a palavra, de lidar com ela. Você pensa na Bíblia assim? É assim o teu relacionamento com a Bíblia? Irmãos, muitos aqui têm tido instrução bíblica boa. E a maioria sabe responder de uma maneira que eu gostaria de ouvir essas questões. Eu estou realmente apelando para aquilo que você não falaria para mim. Você de fato vai para a Bíblia crendo que ela é eficaz. Deus vai mostrar o que você não quer. Quantas vezes a gente vai para a Bíblia para ler o que quer, irmão? Se eu li o texto que não foi o que eu queria e não gostei desse. E esse também não. Isso é maneira de se relacionar com a palavra eficaz? E às vezes é por conveniência. Eu não quero ouvir a Bíblia falar que o mentiroso tem que deixar a mentira e passar a falar a verdade. Eu não quero isso. Eu não quero ouvir que a palavra do Senhor, ela é a resposta. O meu coração pode até fazer planos. Mas Deus pode mudar os meus planos, na verdade, porque meus planos nunca foram os planos dele para mim. Eu quero que Deus faça os meus planos. Um relacionamento com a palavra eficaz nos faz parar e crer que Deus está querendo intimidade comigo através da eficácia da sua revelação e não fazer o que eu quero, mas me levar a entender, a desejar, a querer o que Ele quer como melhor para mim. Eu quero muito que você resista ao pensamento de mais fácil que vem à nossa cabeça em relação a essas questões, pela nossa história evangélica, da maioria aqui. Então, eu queria muito que você, ao se questionar aí, não fale para você o que você gostaria de ouvir. Não responda a esses questionamentos de uma forma que te traga algum tipo de alento temporário, mas para o momento satisfatório. Não fale para mim, se eu estivesse te perguntando de forma oral, o que você sabe que eu gostaria de ouvir. Mas fale para você, se for necessário, aquilo que você não gostaria de ouvir, mas que Deus está falando. Amém? Vamos continuar então. O texto diz que a palavra também, ela é afiada. Eu acho isso muito bacana. E ela compara esse momento a uma espada de 2 gumes. A ideia aqui que corta plenamente nos 2 sentidos. Quando eu era militar, nós usávamos lá o fuzil 762, o FAL. E eu era militar no tempo das diretas, então eu fiz muito treinamento de controle de distúrbio civil, aquilo que vocês veem os guardas fazendo na rua com escudos, cacetetes e armamento. Eu fiz muito treinamento, dei muito treinamento daquilo naquela época. E nós ensinávamos os soldados a colocar o sabre no quebra-chamas do fuzil. A gente chama de embanhar, é colocar na bainha e tirar o sabre e engatar no fuzil. E o sabre, ele tem essa capacidade. Ele é uma arma que corta dos dois. Ela tem
o corte dela, o feitio do sabre que é encaixado na ponta do fuzil, ele corta perfeitamente dos dois lados, porque o propósito é rasgar. O propósito é, quando ele penetra, é não ficar nenhum dos lados em que ele penetrou sem corte. Talvez não seja nem o ideal para a ideia de afiado, porque eu não sei se há algum militar aqui que usou sabre no fuzil, mas ele nem, não é afiado, ele é uma arma para causar hemorragia. Mas ele tem a capacidade de fazer isso pelos dois lados. É exatamente essa a ideia passada aqui no texto. Eu creio que seja essa a ideia. Algo que, quando usado, não fica nada que não seja perfeitamente atingido, definitivamente, por esse instrumento afiado. Quando a gente pensa nisso, nessa ideia da palavra como uma arma afiada, a tendência é a gente exclusivamente relacionar com Efésios 6, quando vemos lá as armas espirituais, Efésios 6, 17 em particular, que lutamos contra o mal e tal. Eu creio que o apóstolo Paulo certamente tinha isso em mente, mas não é só isso. Vai um pouco além. A palavra de Deus, ela também é perfeito consolo. Não há situação que a palavra de Deus não tenha a capacidade de cortar. Não tem onde a palavra de Deus chegue que ela não faça o trabalho devido aonde ela atinge, ela corta perfeitamente em qualquer sentido. Então, a realidade do consolo e do alimento para aqueles que creem, a palavra de Deus, ela tem esse potencial de não deixar nada que não possa ser devidamente trabalhado, cortado. Mas o fato é que também temos que pensar nela como ferramenta ou instrumento de juízo. Ao mesmo tempo que ela é esse instrumento perfeito de consolo para o que crê, ela também é ferramenta ou instrumento de juízo para aqueles que não se comprometem e não querem relacionamento com o Senhor Jesus. Muitos hebreus aqui, intelectualmente, eles estavam até envolvidos. Parecia que pertenciam realmente a Cristo. A questão é que era um relacionamento intelectual. Eles estavam ligados à fé evangélica muito mecanicamente, muito rigidamente. E o problema é que, à medida que a gente se relaciona com a Bíblia nos expõe. A Bíblia nos tira de dentro para fora, ela tira de dentro aquilo que a gente não queria até que saísse. Não tem como me relacionar com a Bíblia e ela não fazer esse papel de corte, de tirar aquilo que impede de chegar aonde tem que chegar. A palavra de Deus, que ao mesmo tempo que consola, ela julga. A palavra de Deus, ela, sem dúvida, ela não deve ser em primeiro lugar usada ou pensada como uma arma para atingir ou para se defender de quem lutamos ou contra quem lutamos, mas a palavra de Deus sempre será uma ferramenta espiritual hábil demais para separar verdadeiro do falso. Sempre será. Ela cortará aonde ela entrar o que tiver que cortar para que o verdadeiro seja separado do falso. Que o mentiroso seja separado da verdade. Isso nos faz inevitavelmente chegar na situação seguinte. A palavra de Deus, ela penetra. E aqui são citadas duas realidades que parecem que são iguais, mas não são. Ela penetra até fazer a separação entre alma e espírito, juntas, articulações e medulas. Isso, tecnicamente, é impossível. Como é que você separa de uma situação imaterial? Alma e espírito é algo imaterial, não dá para separar. Esses dois existem, mas eles reagem ou agem numa mesma realidade. Para os médicos cientistas aqui, osso e medula, como é que você separa isso?
para enfermeiros, para fazer um negócio desse, eu acho que a pessoa tem que morrer. É usado esse argumento de uma forma muito, muito interessante. A ideia aqui é que nenhuma parte da existência humana vai ficar fora do alcance da palavra de Deus. A ideia inicial, então, usada para alma e espírito, a ideia do imaterial, quanto à realidade física de articulações e medulas. Então, tanto no campo espiritual quanto no campo físico, nada, absolutamente nada, fica fora desse alcance perfeito e completo da palavra de Deus. Isso vai cortando nossos argumentos, quando a gente diz assim, não dá para ir para a Bíblia nisso, a Bíblia vai resolver esse problema? Não, talvez a Bíblia não vá dizer a roupa que você tem que escolher para amanhã, para trabalhar. Mas ela vai te dizer que você deve ser moderado e ter bom senso. E fazer tudo para a glória de Deus e não para homens, porque é do Senhor que virá a recompensa. Certamente isso a palavra vai te ensinar. Então não tem área da nossa vida que a palavra de Deus não seja capaz de abraçar, penetrar e fazer um completo trabalho na nossa mente, na nossa vontade, para que a gente possa estar, então, confiadamente esperando pelo descanso que tenha garantido aqueles que confiam no Senhor. Usando aqui o paralelo com o contexto do nosso capítulo. Mas ainda assim, a Bíblia ainda nos diz que a palavra do Senhor, é exatamente por isso, na verdade, que ela faz julgamento. Ela julga perfeitamente o quê? Ela julga perfeitamente pensamentos e intenções. Aquelas coisas mais íntimas da nossa vontade não estão ocultas aos olhos do Senhor. Nós somos lembrados de que nenhuma pessoa, mesmo que não creia em Deus e em sua palavra, está livre de sua presença e de seu juízo. Goste a pessoa disso ou não, creia nisso ou não, ela nega que Deus existe, não muda essa verdade. A palavra de Deus afirma que ninguém está ausente ou livre da presença de Deus e do juízo do Senhor. Há um texto em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5, que diz que a palavra de Deus, no tempo certo, ela trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Então a palavra de Deus, diz o texto, o apóstolo Paulo aos Coríntios, de que ela trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. A gente lê um texto desse e pensa que é uma coisa futura, lá para o dia, para o juízo, quando o Senhor Jesus levar a sua igreja e tal. Não é apenas isso não, está enganado. No momento que você decidir se relacionar com a palavra de Deus, indo à palavra de Deus, crendo que é a boca de Deus falando contigo, com o desejo de penetrar completamente na sua existência e afetar a sua história, quando você for para a Bíblia assim, imediatamente, nesse momento, você já está antecipando esse encontro aqui, onde Deus vai revelar minhas intenções, minha vontade ao meu coração, vai expressar a vontade dele, e aquilo que a gente acredita que vai ser só no futuro, vai ficar exposto pela palavra de Deus. Já começa nesse momento que você se relaciona com a palavra de forma bem próxima. Vou começar a usar a expressão que é o título da mensagem, relacionar-se com a palavra de forma bem líquida. E não apenas rochosa. Conceitos que eu conheço, a segurança que eu quero, mas também quanto mais dura, mais rígida, mais eu sou capaz de me desviar dela, de acordo com os meus interesses. Quanto mais líquida e fluida, mais ela penetra e expõe, e lava, e purifica aquilo que precisa ser exposto, aquilo que precisa ser tratado, e julga as verdadeiras intenções e motivações do coração. Isso já começou.
Basta irmos para a palavra de Deus desse jeito. Seremos totalmente tratados por ela. Por isso que quando nós cremos em Jesus e submetemos a nossa fé à sua palavra, a gente tem certeza que é salvo. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica ao meu coração que o Senhor Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. E eu, por isso, então, estou salvo. Não porque eu sou legal, que eu fiz qualquer coisa, porque isso não existe. Mas quando eu submeto a minha fé em Cristo Jesus, a sua palavra, o Espírito de Deus imediatamente, ele me confronta com a realidade do meu pecado, e eu crendo nele, eu percebo a ação perdoadora de Deus na minha vida e tenho convicção da minha salvação. Amém? Isso é maravilhoso. A gente tem um texto em Romanos 10 que deixa essa ideia bem explícita. Vamos ler juntos? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, pois o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais. Por isso que eu afirmo que quando a gente submete a nossa fé à palavra de Deus, a gente também tem certeza que recebeu esse presente da salvação em Jesus Cristo. O fato, meus irmãos, é que ninguém pode escapar dessa força penetrante da palavra de Deus. Ninguém. A pessoa, como disse, ela pode não crer, mas se ela se depara de alguma forma com a palavra de Deus, de forma explícita ou literal, ou simplesmente com as verdades aparentes da palavra de Deus que se revela no mundo. Quer ver um exemplo disso bem claro? Uma pessoa que nega Jesus Cristo, que não quer saber de Deus, mas ela está aí no nosso dia a dia de São Paulo sem chuva. Quando cai a chuva gostosa na cabeça, o que ela vai falar? Está vendo como não tem como negar? É Deus dizendo, eu cuido de quem eu quero. Está vendo? É aqui está da graça comum. Então o homem pode ir para um lado ou para o outro. Deus está sempre presente. Ele pode crer ou não. Isso para ele pode ser juízo ou consolação. Por isso, querendo ou não, todos prestarão contas. Como diz o finalzinho do nosso texto, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. É um fato. Todos prestaremos conta, ou contas. Aquele que tem olhos e tudo vê. E julga, com vontade enorme de salvar o pecador arrependido, mas com perfeição de justiça para condenar aquele que rejeita. Com capacidade total para abençoar o abatido e o cansado, que expõe a sua vida ao Senhor, e a palavra de Deus penetra, transforma, cota, purifica, limpa, dá vida. Mas também para aquele que rejeita isso tudo, traz a condenação que é merecida, que é devida. Essa é a palavra do Senhor. Esse é o poder líquido da palavra. Não tem área que ela não entre. Algo para a gente pensar. Não responde o que eu gostaria de ouvir, não. Repito. Você tem tratado a Bíblia desta maneira líquida e penetrante? Ou continua se desviando porque você já decidiu há muito tempo tratar a Bíblia como uma coisa que eu creio. É a minha rocha, é a minha segurança. Você crê nisso tudo, eu não tenho dúvida que muitos creem. A maioria de nós está aqui convictas de que a palavra de Deus é minha força, é minha segurança, é a minha rocha, é o lugar onde eu tenho meu apoio. Legal, isso é muito importante. Mas se ela também não for líquida o suficiente para penetrar em cada cantinho da sua vontade, do seu coração, expondo o que você tem de bom e de ruim, para que seja tratado e confessado como pecado, para que você seja liberto da escravidão de pecados aí que vem te dominando, consolado pelo poder do Espírito Santo para tantas lutas da vida, se ela não for líquida o suficiente para isso, você vai ter ali aquela rocha, cheia de leis, eu posso, eu não posso, mas quando eu desejo querer uma coisa que eu não posso,
Ela está tão rígida que eu faço assim, ó. Eu desvio. Mas quando ela é profundamente líquida, não tem como desviar. Ela entra em todos os cantinhos da minha vontade, e mesmo que eu queira desviar, eu estou o tempo todo lidando com o Espírito Santo, dizendo, para! Isso é o poder vivo da palavra. A Bíblia tem sido rocha ou líquida? Rochosa ou líquida? Você sabe qual é essa resposta. Deus sabe qual é a sua resposta. Já vimos, Ele conhece tudo. A gente precisa, de fato, refletir. Queremos o descanso prometido, mas talvez tenhamos que aprender a lidar com a Bíblia desse jeito, como uma palavra líquida, viva, em movimento, penetrante, transformadora, atuante, que não para de se mover na minha vida, para me tornar um homem melhor e íntimo do Senhor. Mas se isso não está acontecendo, provavelmente o teu relacionamento é com uma rocha. Apenas uma rocha. Que você sabe, deu um monte de nomes para essa rocha, mas sabe como se desviar dela também. Talvez seja a hora de a gente parar. Dizer, Senhor, eu quero um relacionamento fluido, líquido, íntimo, contente contigo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Bendito e amado Deus, muito obrigado, ó Pai, porque nós temos a Tua palavra nos conduzindo à Tua vontade de forma tão graciosa. Ó Deus querido, eu peço a Ti em nome de Jesus, que a gente a partir de hoje vá para a Tua palavra, crendo que é a boca do Senhor abrindo, e de forma líquida e penetrante, nos envolve, ó Deus, sem escapatória. A Tua vontade é nos tratar completamente. Não dá para a gente pular numa banheira e só molhar a mão. Se nós mergulhamos na Tua palavra, ó Deus, é para nos encharcarmos do Senhor. Tem misericórdia, Deus querido. Ajuda-nos, Senhor, a ter esse nível de relacionamento contigo e com a Tua palavra. Ajuda-nos a não minimizar a Tua palavra, ó Deus, de forma rígida, híbrida, seca e dura. Ó Deus, a Tua palavra não é isso. Dizer que ela está certa é pouco, mas dizer que ela é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, capaz de penetrar entre osso e medula e julgar os profundos desejos e intenções do meu coração. Isso sim é um relacionamento que revela que queremos, ó Pai, mais do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a ter este nível de comprometimento e envolvimento com o Senhor e com a Tua palavra. Assim eu te peço, muito agradecido pela Tua bondade, que mais uma vez nos ajuntou aqui nesta tarde e noite. Obrigado pela nossa EBD, obrigado pelo culto da noite, agora que o Senhor nos deu. Aceita a nossa adoração, Pai Santo. Leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos uma semana em tudo dirigida, guardada, provida pelo Senhor e pela Tua santa e líquida palavra. Obrigado, ó Deus, mais uma vez, pelos dízimos e ofertas, que o Senhor renove as Tuas bênçãos sobre aqueles que têm tido o seu trabalho, têm entregue alegremente seus dízimos à Tua casa, que as Tuas bênçãos e promessas se renovem sobre a vida desses queridos. Vai de encontro àquele que está lutando com um trabalho ainda, ou por um trabalho, aquele que está lutando talvez para se libertar, ó Deus, da luta para entregar seu dízimo, ó Pai, que sejamos obedientes em tudo, inclusive nesta área. Muito obrigado. Mais uma vez eu peço que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, debaixo da Tua proteção, que essa mensagem, essa palavra que hoje ouvimos da Tua parte, não saia da nossa mente, da nossa vontade, que estejamos a cada dia que formos para a Bíblia, ó Deus, lembrando, a minha Bíblia é melhor do que o meu celular. A minha Bíblia, ela penetra, ela transforma, ela é viva e eficaz. Ajuda-nos nisso, ó Deus. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai,
A comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós. Queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.